Olá, eu me chamo Arthur Santana Arruda, sou aluno do curso de Engenharia Elétrica da Universidade Federal Fluminense. Minha escolha de certificado para a conclusão do curso foi o certificado 1, Sistema de Energia Elétrica Renováveis. No meu trabalho de conclusão, eu fui orientado pelo professor Paulo Dualib. Trabalho esse que tem como tema localização ótima de subestação coletora. Esse trabalho ele tem uma abordagem que ele visa um pouco mais a aplicação para parques eólicos. O problema que motivou esse trabalho é uma forma para poder determinar a localização da subestação coletora. O Brasil é um país que tem ótimos ventos, e a gente tem uma grande concentração de parques eólicos, especialmente na região nordeste do país, e a disposição de como é feito esses parques eólicos, né? A posição dos aerogeradores, de subestação, muitas das vezes faz com que a escolha de terreno da subestação seja de forma empírica, de forma, às vezes, que só leva em conta o ponto de vista fundiário, o ponto de vista ambiental, e nem sempre pela ótica do ponto de vista elétrico. Então, esse trabalho tem como objetivo principal, né, melhorar essa posição da subestação coletora, tendo em vista os critérios técnicos, que seriam um ponto ótimo sob a ótica elétrica, e provando esse ponto ótimo pelo ponto de vista também econômico, ao ser comparado com outras localizações que não levem em conta, né, o ponto de vista elétrico. E isso foi desenvolvido ao longo do trabalho com a aplicação do método do baricentro elétrico ponderado. Após isso é feita uma análise das perdas elétricas e, como falado antes, simulação para a comparação dos cenários, né? Cenários esses, um ponto de vista ótimo elétrico, e outras escolhas que não levaram em conta o ponto elétrico, né? Um ponto ótimo elétrico, e sim, repetindo, ponto de vista fundiário, ponto de vista ambiental, ou apenas uma escolha por proximidades a acessos, enfim. Como metodologia, para poder desenvolver esse trabalho, foi feito um levantamento das coordenadas e potências de aerogeradores de um parque eólico. No caso do meu trabalho, um parque eólico com 41 aerogeradores. E a partir disso foi calculado esse baricentro elétrico. E após esse ponto foi feita uma estimativa das perdas resistivas na rede de média tensão desse parque, a fim de extrapolar para um cenário de 20, 25 anos de vida útil desse parque eólico, o quanto que seria perdido de energia, né, do ponto de vista resistivo, e isso feito para dois cenários, né, para um cenário não bom e um cenário ótimo. Como o impacto desse trabalho é uma solução simples, é um método simples de ser aplicado numa fase preliminar de projeto, pois em projetistas, as fases preliminares de projeto, a fase de concepção do projeto, são fases, muitas das vezes, com um cronograma um pouco apertado, um pouco curto, e muitas das vezes essas decisões tomadas na fase preliminar não são revisadas e são carregadas até o fim do projeto. E caso dessa decisão não ser tomada observando um ponto de vista elétrico, um ponto de vista ótimo elétrico, essa perda pode se perpetuar pelo resto do projeto, porque foi deixado de lado uma solução simples, uma ferramenta simples de ser aplicada nessa fase de início de projeto, que também é uma fase muito importante. E o impacto final é a redução de custos, né? É fazer o melhor com o menor desperdício de recurso possível. Então isso é o impacto esperado desse projeto, desse trabalho, e eu espero ter sido claro na minha apresentação. Eu agradeço a quem estiver assistindo. Muito obrigado.